Shabbat Shalom. No próximo domingo, não desse fim de semana, mas no próximo domingo, dia 19, vamos ter aqui na nossa área o rabino Shlomo Zalman, que é um rabino de origem brasileira, nasceu no Brasil, mas cresceu em Israel, estudou na escola do movimento reformista em Jerusalém e também adquiriu a destreza, o skill, a habilidade de ser escriba. Aquele que escreve a Torá, que escreve Tefilim, os pergaminhos dentro do Tefilim e que escreve os pergaminhos dentro da Mezuzá. Uma arte linda, repleta de sacralidade e bastante envolta de desafios. Então, a gente vai fazer uma atividade. Como que a gente escreve a Torá? Como é essa Torá escrita? O que está por trás dessa arte que tanto nos fascina e que por tantos séculos temos reverenciados? E quando fui pensando nesse desafio do que o escriba vai nos trazer, vieram todas as letras, viagem um pouco transcendental que vou aqui compartilhar com vocês. Iniciando essa semana, que traz o episódio de Moshe, do líder do nosso povo, tendo subido no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, que estão aqui sob a arca, sob a Arona Kodesh, simbolicamente representadas. O povo aguardava Moshe no topo do monte, embaixo do Monte Sinai, Moshe no topo do Monte Sinai, e o povo aguardando. Mas, aos olhos do povo, na sua percepção, Moshe estava demorando demais. E diante dessa percepção da demora, a impaciência tomou conta e essa impaciência gerou o bezerro de ouro. Na impaciência, na ansiedade, na pressa, deixaram a chance de aprender os ensinamentos, os mandamentos de lado, para abraçarem o ídolo que o bezerro representa. Relegaram a oportunidade, o aprendizado, para cultuar a solução instantânea. E pouco importava que aquela solução fosse falsa. Em hebraico, a palavra bezerro, onde temos bezerro de ouro, é egel. Essa palavra é escrita com as letras hebraicas Ain, Gimel, Lamed. Para quem conhece hebraico, o potencial de identificação, Ain, Gimel, Lamed. Para quem não conhece, lembrem Ain, Gimel, Lamed, o nome dessas letras. Na oração Kadish, na oração que acabamos de recitar, e também temos outros Kadishim, o grande Kadish, o meio Kadish, encontramos essas mesmas letras, Ain, Gimel, Lamed, dando origem a uma outra palavra em aramaico, que é uma língua antiga muito similar, muito próxima do hebraico. A palavra que talvez alguns identifiquem é Agalá. Agalá é Ain, Gimel, Lamed, com uma letra Aleph, uma letra silenciosa ao fim da palavra, e é colocada dentro da estrutura linguística do aramaico. Agalá significa rapidez. Às vezes, conforme uma situação, conforme uma determinada circunstância, temos que, de fato, agir rapidamente. Tem situações que não dá para esperar, tem que ser uma ação imediata. No entanto, em outras oportunidades, ansiedade que abdica de uma reflexão mais profunda, com uma pausa para a reflexão, para verificar o que devemos fazer. Sem essa pausa, acabamos cultuando a idolatria. Egel, bezerro, associado à idolatria, é também, na interpretação judaica, um acrônimo. Isto é, para cada uma das letras dessa palavra, uma nova palavra formada. É a arte da interpretação judaica. E Ain, a primeira letra da palavra Egel, bezerro, está associada na interpretação judaica a Areiot, que significa incesto. Gimel, a segunda letra da palavra Egel, bezerro, do bezerro de ouro, está associada à palavra Gezel, que é roubo. A terceira letra, Lamed, está associada a Lashon Hará, que é a fala perversa, maldosa, o perjúrio.
o bezerro de ouro, o Egel, movido pela Agalá, pela pressa que atropela, se manifesta em atitudes que são veementemente condenadas, como incesto, roubo e fala perversa. Assim, o bezerro de ouro não é somente um objeto. Idolatria não está somente nos objetos, mas principalmente nos atos, nas atitudes. Continuemos com as letras Ain, Gimel, Lamed. Essas letras também dão origem a um verbo, o verbo hebraico agal. E agal, em hebraico, significa desenhar um círculo. Um círculo, desenhar um círculo. E é um personagem do Talmud. Talmud é o livro que debate, a coletânea que debate as leis rabínicas. Nesse Talmud, há a descrição de um personagem que viveu um século antes da Era Comum. O nome desse personagem era Roni. Roni Ameagel, que significa Roni, o fazedor de círculos. E por que ele era conhecido como Roni, o Meagel, o fazedor de círculos? Porque ele costumava desenhar um círculo em torno de si próprio e lá fazia com devoção profunda, com enorme fé e concentração, suas orações. Há uma história sobre esse Roni, o fazedor de círculos. O período era do Império Romano, do poderoso e perigoso Império Romano. Nesse Império Romano, os soldados, os centuriões. E um centurião se aproximou de Roni Ameagel e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele criava um círculo, ficava lá, se concentrava nas suas tarefas, nas suas preces. Mas, num determinado momento, quando esse centurião perguntou a ele não estava fazendo nenhuma prece. E ele explicou, ele estava plantando uma árvore. E o centurião, então, romano, indagou: para que você está plantando uma árvore? Quanto tempo essa árvore vai levar para crescer? E ele falou: 70 anos. Então não faz sentido. Você vai estar aqui daqui 70 anos? E Roni Ameagel, Roni, o fazedor de círculos, respondeu: provavelmente daqui 70 anos eu não vou estar aqui, mas certamente meus descendentes estarão. Quando eu vim no mundo, encontrei árvores que meus ancestrais plantaram, que eu possa deixar árvores para os meus descendentes. Essa postura é oposta à idolatria. A idolatria anseia o resultado instantâneo, que frequentemente evapora rapidamente. Aqui é o legado, nessa pequena parábola, do legado sólido a ser construído para os outros. Na investigação do estudo sobre esse personagem do Talmud, foi descoberto que ele tinha uma profissão. E a profissão desse Roni Ameagel, desse Roni, o fazedor de círculos, era construtor de telhados. E qual é o paralelo? Sim, tem que ter um paralelo, porque os nomes, antigamente, eram muito ligados às profissões. Então, se ele chamava Roni Ameagel, Roni, o fazedor de círculos, por que ele não chamava Roni, o construtor de telhados? O paralelo, além das instâncias linguísticas, é o círculo protege, o telhado também protege. E nessa digressão do telhado que protege, lembramos nessa semana também do telhado, ou não necessariamente do telhado, mas sim de alguém que estava sob o telhado, o violinista no telhado. Lembramos essa semana porque faleceu o ator Chaim Topol, protagonista da peça, do filme, O Violinista no Telhado. Entre a tentação da idolatria, o controle da ansiedade, a construção da proteção, há um equilíbrio árduo, tão árduo quanto tocar um violino se equilibrando no topo de um telhado inclinado. Esse equilíbrio árduo, na verdade, é a própria história judaica.
Porque o que é história judaica se não lidar com o árduo sem desistir, buscando se equilibrar, lidando com as diversas facetas da vida, nunca desistindo. Como Moshe, o líder do nosso povo, não desistiu. Depois que ele quebrou as tábuas da lei em função da idolatria do povo, ele insistiu, voltou ao topo do Monte Sinai e recebeu novas tábuas da lei. É o legado. O legado como de Rony, o fazedor de círculos. O legado que não desiste de deixar algo para as novas gerações. E falando em novas gerações, aquele carrinho de neném, em hebraico, também é escrito com as letras. Essa história do encanto judaico. Uma história que prossegue. Começa no Sinai, continua para cada geração, passando por desafios da idolatria, mas, sobretudo, valorizando o afino do equilíbrio, como de um violinista no telhado, que olha o amanhecer do dia e seu entardecer e não deixa de cantar, como cantaremos nesse Shabbat, Sunrise, Sunset. Shabbat Shalom.